Bom, sobre esse assunto a gente conversa agora com o deputado Alexandre Almeida, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Controle. Bom dia, deputado. Bom dia. Seja bem-vindo ao Portal da Assembleia. Muito obrigado. Bom, deputado, a gente viu aí o consultor legislativo falando em fiscalização, ou seja, o papel do legislativo não é apenas votar e emendar, também de fiscalizar o orçamento. Sim, como já foi colocado na entrevista, a Assembleia, na qualidade de poder legislativo, tem essa competência de, após a apresentação das leis orçamentárias que o Poder Executivo Estadual apresenta a esta Casa, nós iremos construir tanto a votação como a adequação dessas leis às realidades do nosso Estado do Maranhão. Bom, a gente viu aí a oposição criticando cortes no orçamento e a gente viu a base governista ressaltando aí o aumento de 13% no orçamento global, né, no orçamento global. O senhor acha que essa polêmica deve ser sanada hoje e amanhã? Essa polêmica é muito natural. A oposição, querendo cumprir o seu papel, cria ambientes de instabilidade, de crise e, em alguns setores, tenta encontrar alguma maneira de causar algum desconforto. O que eu posso garantir é que a proposta apresentada pelo Poder Executivo é uma proposta muito preocupada com a situação que não só o país vive, mas o mundo todo vive. O que é o orçamento? O orçamento é uma estimativa de receita que o Estado vai ter. Receita esta composta pelas transferências constitucionais e pela arrecadação própria. Basicamente, as transferências constitucionais é o FPE, o Fundo de Participação dos Estados, que é formado pelo IPI e pelo Imposto de Renda, ou seja, o governo federal ele arrecada tanto o IPI como o Imposto de Renda e parte desse bolo remete aos estados, aí é o FPE. Em relação às arrecadações próprias, basicamente o Estado vive do ICMS, de forma que existe uma perspectiva muito grande da diminuição do FPE, uma vez que as projeções que o governo federal tem feito não estão, infelizmente, chegando aos números definidos. E de forma muito responsável, a gente percebeu que o governo do Estado, além de ter construído uma proposta muito racional, cuidou de valorizar áreas importantes, como a segurança, a saúde, a educação, a agricultura, enfim. Eu estou muito tranquilo e acredito que hoje na Comissão de Orçamento nós iremos aprovar o orçamento, ou melhor, o relatório, para que a gente amanhã vote o PPA, que é o Plano Plurianual, e na quinta-feira nós votemos aí a Lei Orçamentária Anual. Estamos trabalhando com muito afinco para garantir as emendas parlamentares, que é uma conquista que a governadora tem aí se preocupado em cumprir, de maneira que eu acredito que tanto as emendas serão garantidas, como também outras alterações que nós fizemos, vai ser no sentido de melhorar mais ainda tanto o PPA, o Plano Plurianual, como a Lei Orçamentária Anual, uma vez que nós já votamos no primeiro semestre a Lei de Diretriz Orçamentária, então cabe a nós fecharmos o ano votando estas duas leis orçamentárias. Deputado, só para que o telespectador compreenda, a comissão que o senhor preside, ela tem um papel fundamental, né, para dirimir todas as dúvidas do orçamento, destrinchar todo o orçamento do Estado, e esse é um trabalho que começou desde o início do ano, né? Sim, porque nós viemos construindo alguns mecanismos no sentido de democratizar o processo. Nós não queríamos ter uma comissão apática e que só funcionasse no período da votação, tanto da LDO no primeiro semestre, como no segundo semestre, quando se vota o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária. Permitimos aos deputados participar, aqui convocamos o Poder Executivo para, em audiência pública, demonstrar o cumprimento das metas fiscais, uma vez que é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, e acredito que cumprimos o nosso papel e quero encerrar o dia 22, a próxima quinta-feira, votando o orçamento
de forma muito tranquila e, mais do que isso, tendo o apoio dos 41 deputados, uma vez que estão demonstrando que nós estamos conduzindo muito bem a construção desse relatório nesse ambiente democrático. Agora, deputado, todo esse processo foi feito a partir de audiências públicas também, que antecede aí a elaboração do orçamento, né? Esse orçamento é elaborado com necessidades que são apontadas durante essas audiências públicas que aconteceram aí pelo interior do estado em diversas regiões. Eu reconheço que o governo do estado acertou quando primeiro foi conhecendo as realidades locais, construindo o orçamento. Não adianta você construir um orçamento, que é o que vai definir as políticas públicas do governo, sem ter essas políticas públicas uma sintonia com as demandas populares, as demandas das cidades, as demandas da sua população. E o governo teve essa preocupação de, primeiro, ir até os municípios e construir junto com a população as prioridades. A partir daí, definir um relatório para, após isso, construir a proposta tanto da LDO como do plano plurianual e também da lei orçamentária anual. Aqui, eu confesso que nós vivemos um momento muito oportuno, uma vez que, a partir do momento em que o deputado estadual tinha a oportunidade de fazer uma emenda ao orçamento, é a garantia de que a população, mais uma vez, está tendo a oportunidade de colocar a sua prioridade, uma vez que o deputado tem essa relação direta com a população. A emenda parlamentar também é isso, é a participação direta da população na construção das prioridades do orçamento. Então, eu entendo que acertou o governo do estado quando teve essa preocupação e a comissão também acertou quando permitiu aos deputados que pudessem apresentar as suas emendas, uma vez que elas são muito legítimas e, mais do que isso, são os desejos da população. Bom, deputado, hoje deve ser votado um projeto de lei que está em regime de urgência, 279, que trata da diferenciação às micro e pequenas empresas com base em uma lei federal e que deve ter aí o parecer da Comissão de Orçamento, né? Certamente, essa política que a gente permite à micro, pequena empresa, que tem um valor muito grande, uma vez que ela tem uma parcela, uma significância, sobretudo na geração de emprego e renda, porque gera emprego direto para a população e a gente precisa criar mais condições para estimular esse tipo de empresa. É a empresa que gera emprego e renda. Apesar de ser pequena, são várias, são milhares que estão aí no estado do Maranhão e elas precisam do nosso apoio. E que no Brasil tem um peso imenso aí na economia, né? Eu confesso que reconheço que a presidenta Dilma ela acertou quando desenhou o Ministério de Apoio à Micro e Pequena Empresa. De fato, quando a presidenta da República define como prioridade estratégias voltadas para esse segmento e, mais do que isso, estimula os estados a também construir caminhos que facilitem também essas empresas, nós estamos construindo uma situação de democratizar as empresas, estimular a criação de empresas. Quantas pessoas têm um potencial para ser um empreendedor, mas que precisa de um estímulo, que precisa de um incentivo, seja do governo do estado, seja do governo federal. Então, essa política de estar concedendo esses incentivos é uma forma justa de você estimular aqueles empreendedores que têm uma ideia e que essa ideia facilmente pode aí gerar renda, facilmente pode gerar riqueza para o nosso país. Bom, deputado, vamos fazer uma avaliação desse ano legislativo. A Comissão de Orçamento trouxe para cá grandes debates, que eram debates nacionais, por exemplo, reforma tributária, né, se discutiu aqui, discutiu também reforma política e outros temas, o seminário dos portos discutindo logística, né, dos portos no Brasil, e esse tema foi trazido aqui para a Assembleia, entre outros assuntos que esse legislativo colocou em pauta. Que avaliação o senhor faz desse ano e do primeiro ano que o senhor esteve aqui? Uma avaliação muito positiva. A Assembleia construiu ambientes de debates importantes, como você colocou. Uma coisa que encontra-se ainda emperrado no Congresso Nacional, a reforma tributária. De alguma forma, nós tentamos contribuir quando aqui fizemos uma audiência pública
e aqui trouxemos o relator de uma proposta que existe no Congresso. A Assembleia também permitiu um seminário que discutisse a questão portuária, ou seja, o Maranhão tem essa logística de transporte que é fabulosa e que é um caminho para o desenvolvimento naquelas cidades e naqueles estados que possuem esse instrumento de logística. Então, eu acredito que debater, até porque esse é o papel da Assembleia, certamente é um caminho natural que nós podemos trilhar. E mais do que isso, cumprindo o nosso papel. Eu acredito que nesses ambientes nós temos a oportunidade de trazer a população, trazer os segmentos interessados, para que possa aqui construir uma solução em todos os segmentos que aqui nós debatemos. Mais do que isso, debatemos também políticas que melhore as condições do transporte intermunicipal, buscando algum caminho para reconhecer e conceder alguns incentivos a alguns portadores de alguma deficiência, aqueles que já ultrapassaram os 65 anos de idade, que o Estatuto garante uma gratuidade, que ainda infelizmente não é garantido a esse idoso. A Assembleia teve a preocupação de promover debates nesse sentido. Enfim, eu acredito que a Assembleia termina o seu ano de forma muito positiva, porque não ficamos em um debate fechado, apenas um plenário. Permitimos, através desses ambientes, que a população pudesse participar. E o papel do Legislativo é esse, é ser o representante da população, é ser a voz, é ser os ouvidos que esse povo tanto precisa ter. Então, mais do que é importante em ter o deputado com essa sintonia popular, é ter a população dentro da Assembleia Legislativa, uma vez que nós precisamos fazer jus ao nosso nome, a Assembleia Legislativa, a Casa do Povo. Então, é dessa forma que nós podemos dizer que, com muita tranquilidade, cumprimos o nosso papel nesse primeiro ano, e eu começo o próximo ano com uma perspectiva de que a gente não pode diminuir esse ritmo. O ritmo agora é daqui para frente, e certamente esse tom não vai diminuir, pelo contrário, a gente vai fortalecer mais ainda, porque é a demonstração de que a Assembleia está no rumo certo. Deve ser um ano quente por conta das eleições municipais aí em todo o Maranhão. Não tem jeito, né? Até porque nós, cada deputado aqui tem uma representatividade, tem uma responsabilidade com uma base, com o município, com algum segmento. E os 217 municípios do estado do Maranhão, como em todo o país, irão passar por uma eleição. E a casa, como também é muito heterogênea, muito plural, vai ter esse desafio de cumprir o seu papel, do outro lado, também participar do processo democrático, que são as eleições municipais. O desafio é grande, mas eu acredito que os 42 deputados estaduais que aqui fazem parte desta casa têm muito compromisso e certamente não vão fazer com que o ritmo dos trabalhos da casa diminua. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no Portal da Assembleia. Eu é que agradeço, aproveito a oportunidade para desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para toda a população maranhense, que a gente possa, com muita saúde, com muita paz, construir esse Maranhão que nós queremos. Obrigada, deputado. No próximo bloco, trabalhadores da Raposa passam por processo de formação em empreendedorismo. Até já.